Complicações. Falamos algumas vantagens do hexágono externo, é fácil de trabalhar, tem bastante peça, tem casuística, né? Tem sucesso comprovado cientificamente, mas ele também apresenta alguns tipos de complicações. Quais são as complicações da nossa conexão de hexágono externo? Possibilidade de sofrer deformação durante a inserção desse implante no meu osso, ou seja, no meu sítio cirúrgico. Isso, gente, lá quando ele foi desenvolvido. Atualmente isso foi muito melhorado. Hoje em dia existem ligas de titânio muito superiores àquelas ligas iniciais que eram utilizadas. Mas lembra que eu falei para vocês que o montador, gente, que é a peça de inserção que pegava por fora, por cima, esse hexágono, ele era mais duro do que o hexágono. E aí, quando a gente inseria ele no sítio cirúrgico, dependendo do torque, ou seja, do aperto que esse implante era colocado dentro desse osso, ele sofria uma deformação. E aí eu falo para vocês, se eu estou trabalhando com uma figura geométrica que precisa ter precisão para uma peça encaixar na outra e as minhas arestas desse meu hexágono estiverem deformadas, como que vai encaixar essa minha peça aqui? Será que eu já não detonei com a minha liberdade rotacional? Será que a minha peça vai encaixar ou não? Eu mesma já peguei casos, tá, dessa época. Eu não sou tão velha assim, mas já tenho uma certa experiência. Já peguei casos com hexágonos deformados. Eu não sei se vocês sabem, mas também em implantodontia teve uma curva de aprendizado. Teve uma época que a gente achava que torques elevados, ou seja, aquele implante que entrava duro dentro do osso, difícil, alcançava 100 newtons, 80 newtons, era bom. Só que não era, gente. Hoje em dia, a parte biológica, os estudos mostram o quê? Que o osso não gosta de que o titânio entre sob compressão excessiva. Porque pode causar uma necrose óssea, pode causar a perda desse implante, uma falha na nossa integração. Então, por essa evolução, né, isso aconteceu hoje em dia, a gente não quer mais esse tipo de torque, tá? Mas falando aqui da conexão, torques excessivos, gente, nessa época, distorciam os hexágonos. E aí nós tivemos problemas com a adaptação de peça. Essa que eu falei pra vocês, esse paciente que eu peguei, eu precisava colocar um intermediário, um componente nele, e o componente não descia, não sabia por quê. Eu tinha acabado de ser a especialização, tinha feito alguns casinhos aí de prótese sobre implante. Vocês sabem que às vezes não é tão fácil na especialização a gente pegar uma casuística muito grande, muitos pacientes, né? Tem muitas escolas aí hoje em dia disputando paciente, muitas clínicas, então não sobra muito paciente para especialização. E eu passei por isso, tá? E aí eu falo pra vocês, e aí, o que eu ia fazer, gente? A peça não descia, não sabia o que estava acontecendo, até que eu falei assim, vou dar uma olhada no hexágono. Olhei o hexágono e o hexágono realmente estava deformado. O que eu tive que fazer? Uma adaptação do meu componente, da minha peça, para que ela encaixasse. Mas, gente, isso tudo para o paciente não perder o implante. Naquela época não existia peças que nos facilitava quebrar a osso-integração e remover esse implante sem remover um arcabouço inteiro de osso, tá? Naquela época não tinha esse recurso. Então, se o paciente perdesse aquele implante, ele ia perder muito osso, tá? Então a gente fez o quê? Alternativas para que ele não perdesse. Foi o ideal? Não foi, né? Nós tivemos que criar um espaço para aquele componente adaptar, ou seja, nós interferimos na época na liberdade rotacional daquele caso, para que o paciente não perdesse aquele implante. Hoje em dia, gente, é mais difícil acontecer uma deformação nesse hexágono em sistemas, em marcas de qualidade. Agora, se você estiver trabalhando com peças, com componentes ou com implantes
de má qualidade, ela pode acontecer sim ainda essa deformação. Não só a deformação do hexágono, mas até a deformação das roscas internas do parafuso desse implante. Então é por isso que eu tô falando para vocês, vamos trabalhar com excelência, tá bom? Vamos trabalhar com excelência, pra gente evitar problemas. Então isso acontecia muito na época e depois foi melhorado. Necessidade de ter grande precisão dimensional para garantir o acoplamento do componente protético sem as folgas excessivas. O que eu acabei de falar para vocês, gente? Eu estou trabalhando com uma figura geométrica que possui arestas. Então a minha próxima peça que vai encaixar ali para eu devolver o dente para o meu paciente tem que ser muito preciso. Porque se não tiver precisão, gente, não vai encaixar. Isso é um fato. Ou nós vamos ter um encaixe com uma folga excessiva, o que vai nos dar outros tipos de problemas também. E não é o que nós queremos. Mas uma das coisas que acontecem, ou aconteciam, e ainda acontecem, no hexágono externo. Vamos lá, mais uma complicaçãozinha. Tem a possibilidade de induzir a concentração de tensões na região coronária. Eu já falei, já comecei esse assunto, e em função da desadaptação implante-componente. Gente, concorda comigo que a liberdade rotacional, mesmo que programada, não deixa de ser uma leve desadaptaçãozinha? Ela é uma pequena desadaptação, tá? No sentido horizontal e vertical, mas é mínima. A liberdade rotacional não vai aparecer no seu raio-x como uma forma de peça desadaptada, tá? Mas, por conta da liberdade rotacional, sabe como que a minha peça trabalha em cima do meu hexágono externo? Gente, no hexágono externo, o que segura a minha peça aqui, ó, em cima, nada mais é do que um parafuso. Se eu estiver trabalhando direto em cima da plataforma, é um parafuso. Se eu estiver trabalhando com uma peça chamada intermediário, que é uma peça que fica entre o meu implante e a minha coroa, vão ter 2 parafusos fazendo essa função. E aí eu falo para vocês como é que trabalha a parte mecânica dessa conexão quando eu tenho uma liberdade rotacional. É nesse sentido, eu estou encaixada em cima do meu hexágono. E aí, conforme o meu paciente mastiga, como só tem um parafuso me segurando, ou 2, eu trabalho dessa forma. Dessa forma. Quando eu faço esse movimento, micromovimentos, tá? Que existem nos nossos implantes, nas nossas conexões, a minha tensão fica na minha região coronária. Concorda comigo que se eu fizer isso aqui, ó, o que tá mexendo, gente? Não é o meu implante, tá? É a minha coroa protética, tá? Então daqui pra baixo é o meu implante, daqui pra cima a minha coroa protética. E aí quem que balança? A minha coroa. E a minha coroa tá posicionada onde? Próximo da minha crista óssea. E é aí que vai sofrer a maior parte das tensões, região coronária, infelizmente.